assinalar o Dia Mundial da Doença Bipolar e com esta especialidade tão importante, psiquiatria. É uma honra recebermos no nosso consultório o Dr. Jacinto Azevedo, médico psiquiatra. Obrigada, Sr. Doutor, por estar aqui connosco e obrigada por ter aceitado o nosso convite para assinalarmos este dia importante. Muito obrigado eu pelo convite. Obrigada, Sr. Doutor, também depois por ouvir os nossos telespectadores. Ora, vamos tentar compreender o impacto que a doença tem. Antes disso, como se caracteriza a doença bipolar? A doença bipolar é uma doença das mais graves na psiquiatria. Antigamente até se chamava a psicose maníaco-depressiva, era assim um nome que dava bem a entender a gravidade. E é uma doença que, para fazermos o diagnóstico, temos de ter um episódio maníaco, que muitas vezes até leva ao internamento. E é uma sensação muito agradável, porque a pessoa acha que consegue fazer tudo, que tem uma força que nunca acaba, até pode deixar de dormir, mas não sente cansaço, tem vários projetos ao mesmo tempo, várias ideias ao mesmo tempo, uma sensação até de alguma grandeza, mas a determinada altura até pode deixar os projetos todos a meio. Por outro lado, pode ter muitos impulsos para comprar, muitos impulsos até sexuais. É um estado inicialmente bom, mas que depois leva a uma desorganização da pessoa e, por vezes, vai levar à necessidade de internamento. É este episódio maníaco que faz o diagnóstico da doença bipolar. No entanto, a maior parte das vezes, o doente bipolar, quando estamos a falar mesmo de doença bipolar, o que tem são episódios depressivos. Ao longo da vida, esta pessoa vai sofrer, sobretudo, de depressão. E pode ter 1 ou 2 episódios maníacos ao longo da sua vida. É claro que há formas mais graves, em que a pessoa, até em determinada altura do ano, descompensa de uma forma maníaca ou de uma forma depressiva, e que são casos que, mesmo com muito tratamento, acabam sempre por recidivar, recair nessas alturas. E como é que é feita essa transição de uma fase maníaca para uma fase depressiva? Como é que é feita? Vamos imaginar que conhecemos o doente a primeira vez na fase maníaca. A nossa prioridade, de facto, é conter o doente. A medicação vai fazer com que ele fique mais calmo, com que o seu cérebro trabalhe mais lentamente e muitas vezes acontece, então, essa estabilização do comportamento e depois, é verdade, segue-se uma fase depressiva, muitas dessas vezes. Portanto, a pessoa está num pico e depois vai para uma depressão. E nós aqui temos de ter algum cuidado para não induzir outra vez um surto de mania. Mas esta transição geralmente demora semanas a acontecer, não é hoje de manhã estou em mania e logo à noite estou em depressão. É ao longo de dias, semanas, são períodos consistentes. Mas esse período é um período de estabilidade? Portanto, ou seja, nós podemos ter um período de doença maníaca e logo a seguir um período de doença depressiva. Logo um a seguir ao outro. E a grande maioria das vezes é isso que temos. E depois podemos ter oscilações. Ao longo do ano, às vezes está numa situação de depressão, depois numa situação de quase hipomania, ou mania mesmo, e a ideia do tratamento é que estas oscilações reduzam. Às vezes não se consegue fazer desaparecer, mas a intensidade dos sintomas reduz-se. E há algum gatilho que leva a pessoa a passar de uma fase para a outra, Sr. Doutor? Algum motivo para essa transição, a mudança da estação do ano? Não sei se isto é um mito que nós fomos ouvindo ao longo do tempo, por exemplo. Há vários gatilhos. Esse gatilho é muito interessante porque é mesmo real. Ou seja, quem faz urgência de psiquiatria vê mesmo isso, que há determinadas alturas do ano em que os doentes bipolares mais graves descompensam. E é interessante que até brincamos porque, de facto, as alterações climáticas vêm-se aqui, não é? Este ano foi ali em janeiro, fevereiro, foi a altura das grandes descompensações. E quando geralmente costuma ser em outubro, novembro, mas é um facto, ou seja, há aqui alguma relação com fatores inflamatórios e outros, certamente desconhecidos ainda, em que há assim como as doenças reumatológicas, a pessoa sente e que levam à sua descompensação. Depois também pode haver outros motivos, como de repente a pessoa começar, propositadamente ou não, a dormir menos e que depois, digamos que entramos numa fase em que há um feedback positivo, ou seja, a pessoa cada vez dorme menos, cada vez se sente melhor e entra num período de excitação. Em relação ao diagnóstico, normalmente surge em que idade ou em que faixa etária surge o diagnóstico? Tradicionalmente é aceite e na investigação que esta é uma doença que surge relativamente cedo, no final da adolescência, início da vida adulta. No entanto, é cada vez mais frequente existirem algumas formas que surgem mais no final da vida e que
naturalmente, podem estar relacionadas com alguma degenerescência do cérebro, ou seja, aquilo aparece, por exemplo, aos 60 anos e se calhar aos 70 ou 80 temos outro tipo de manifestações. Portanto, a psicogeriatria baralha-nos agora um bocadinho os diagnósticos, mas tradicionalmente, ou aquilo que é mais comum é esta doença aparecer até ao final dos 30 anos, é o mais comum. E nesses casos em que pode surgir mais tarde, lá para trás nunca houve nenhum sinal, nenhuma indicação de que pudéssemos estar presente perante uma doença bipolar? Pode nunca ter acontecido. A pessoa pode ou seja, nunca ter tido a necessidade de contactar com um psicólogo, um psiquiatra, sim. E não ter nenhum tipo de sintomas. Pode. E depois só ser diagnosticada então nessa altura. Exatamente. Mas estaremos a falar aqui de outro tipo de categoria de doença bipolar. Não é? Há vários tipos de doenças bipolares, mas esta é uma que passou a existir por durarmos mais tempo. Não é? Claro. E as causas, Sr. Doutor? Há sempre uma causa hereditária? Muitas vezes há uma hereditabilidade muito forte. Não é só um gene, ou seja, não conseguimos dizer eu tenho este gene e o meu filho vai ter aquilo, mas há uma carga muito grande de genética. Muitas vezes nós temos famílias em que temos a mãe com a doença bipolar ou o pai e temos 2 filhos ou 3 filhos com manifestações. Para nós isso é muito útil, ao contrário, a pessoa tem um episódio maníaco ou depressivo e nós perguntamos, e na sua família há alguém? E isso ajuda-nos a que o nosso diagnóstico tenha mais força. Mas em termos de análise, irmos procurar se eu tenho risco de ter doença bipolar pelos meus genes, não chegamos ainda a esse nível de precisão. Claro. E em relação ao tratamento, o que é que a ciência, e não só, claro, o acompanhamento, consegue oferecer para que estes doentes não andem tanto, não é, a transitar entre estas duas fases? O tratamento às vezes fica complicado porque nós temos de fazer o diagnóstico. Então muitas vezes o doente vem ter connosco só quando está deprimido, não é? E quando está bem ou muito bem, não vem ter connosco. Então nós damos antidepressivos e damos ansiolíticos e a pessoa, de facto, o que quer é ficar naquele estado eufórico. Mas nessa fase ela não vem ter connosco. Então nós estamos a potenciar a doença. Quando nós percebemos que temos, de facto, um doente bipolar, nós devemos associar estabilizadores do humor. E os estabilizadores do humor são a base da doença. E, por vezes, é um grande desafio estabilizarmos a pessoa. Também podemos usar, para além dos estabilizadores comuns, como, por exemplo, o lítio ou o ácido valproico, que são assim os mais usados, também podemos usar os novos antipsicóticos, que também têm características de estabilizador do humor. E numa esmagadora maioria dos casos conseguimos controlar a pessoa através do uso de estabilizadores do humor. Alguns casos, infelizmente, mesmo com toda a medicação possível, eles continuam a ter as recaídas sem nós percebermos muito bem porquê. Claro. Nem o próprio paciente, porque ele não faz nada de errado, claro. E está a fazer todo o tratamento e a família está a dar o apoio todo e mesmo assim acontece a recaída. Quais são os comportamentos mais típicos da pessoa com doença bipolar quando está na fase maníaca e quando está na fase de depressão? Portanto, quando está na fase de depressão, imagino que seja como uma pessoa com depressão. Sim, a pessoa fica recolhida no leito, não tem vontade de fazer aquilo que é habitual, não sente prazer naquilo que faz, nada vale a pena, portanto é o mais comum da depressão. Na fase maníaca, de facto, pode haver ali uma fase em que a pessoa começa a ficar irritável, quase a tocar o agressivo, às vezes a não aceitar a opinião dos outros, até a dar uma sensação de alguma arrogância que não é habitual na pessoa, e há aqui um crescendo até que começam-se a manifestar então as alterações dos impulsos, não é? Com as tais compras impulsivas, com os projetos, o primeiro a casa, depois a loja, depois o carro, depois, ou então a relação A, depois a relação B, depois a relação C, múltiplas coisas em simultâneo, vou comprar este relógio, aquele telemóvel, depois troco para aquele computador, várias coisas, dependendo naturalmente daquilo que a pessoa tem acesso. Claro. E isto pode ficar num nível em que a pessoa ainda dorme e ainda consegue trabalhar. Mas deve ser identificado porque a pessoa irá beneficiar se for tratada. Mas estes casos, digamos assim, que são mais comuns do que aquilo
que imaginamos e vale a pena procurá-los e tratá-los. Quando a pessoa se desorganiza completamente e deixa de dormir, e deixa tudo a meio, é muito mais fácil fazer o diagnóstico. É mais difícil de tratar, claro, mas é muito mais evidente para toda a gente, para a família, que também percebe que há aqui qualquer coisa que está errado. Portanto, mas nesses casos em que não há ainda um bom ajuste da medicação e um bom acompanhamento, esta doença tem um grande impacto na vida destes doentes. Tem um grande impacto, mas é aquela doença que esta sim está muitas vezes associada a muita criatividade, não é? Há muitas pessoas conhecidas. Na fase maníaca, não é? Exatamente, que na fase maníaca fazem coisas inacreditáveis. Extraordinárias. Em pouco tempo, não é? Fazem coisas que as pessoas comuns não conseguem fazer em anos. E, portanto, há aqui qualquer coisa que chama e que as pessoas até gostam de estar assim. Portanto, perdi, não estava a dizer. Sim, agora. sobre o impacto que tem na qualidade, na qualidade de vida. Sim, tem um impacto de vida, porque há 2, 3, 4 meses que a pessoa pode parar, mas esta doença tem uma curiosidade, é que tratada a pessoa volta a conseguir funcionar. Pode voltar ao seu trabalho, pode voltar aos seus relacionamentos. É claro que, mediante aquilo que fizer, pode ter consequências, não é? Pode haver consequências nos relacionamentos, na família, nas contas bancárias, nas dívidas. Há consequências, claro. Na tal fase maníaca. E estava-me a dizer que pode durar meses, cada fase? Muitas vezes, nos casos mais graves, pode durar meses, sim. Porque nós podemos conter a pessoa ou colocá-la num grau de sofrimento menor, mas o impacto da doença pode permanecer. Pode permanecer. E às vezes até entramos em fases, estou-me a lembrar de alguns casos em que a pessoa anda 2, 3 anos em fase maníaca depressiva, até que se consegue estabilizar. E finalmente a pessoa tem 4 ou 5 anos de estabilidade. Não quer dizer que não venha a acontecer. Claro. Mas tem, claro, um impacto grande. Em relação à prevalência em Portugal, afeta mais senhoras do que senhores? Portanto, é uma doença que tanto ocorre em homens como em mulheres. Digamos assim, que é a segunda doença mais grave da psiquiatria. A primeira é a esquizofrenia, depois a bipolar. E tem uma frequência também da mesma ordem, ou seja, estamos a falar de 1, 2%, não é das mais prevalentes, mas é uma prevalência significativa. E este dia, Sr. Doutor, Dia Mundial da Doença Bipolar, é sempre importante assinalar para combater aqui algum estigma também e informar as pessoas do que é a doença bipolar e do impacto que pode ter, como falávamos agora mesmo, no seu dia-a-dia, na qualidade de vida, na saúde de quem tem esta doença, não é? Sim, esta doença, até no caso da doença bipolar, há uma associação portuguesa de doentes depressivos e bipolares, e esta ideia da comunidade, ou seja, não sou só eu que tenho este problema e tenho outras pessoas que também me podem ajudar porque já passaram pelo mesmo, é muito importante. Apesar de tudo, para além dos medicamentos e dos psicólogos e dos médicos, ter uma pessoa que passou exatamente por aquilo que nós passamos faz a diferença. Claro. E, portanto, é muito importante falar deste dia e alertar para o que é a doença e para aquilo que existe. E que é possível, os recursos que existem na sociedade, que já existem, não é o que vai acontecer, isto já existe. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Doutor, por estar aqui connosco no consultório, assinalarmos este dia então importante, Dia Mundial da Doença Bipolar. O Dr. Jacinto Azevedo, médico psiquiatra, está aqui connosco e agora está também disponível para ouvir todas as suas questões, o seu caso, o seu testemunho, a sua opinião. E inscreva-se, por favor, através do nosso número de